Os custos de produção são todos os custos que uma empresa tem, sejam elas diretos ou indiretos, para fabricar determinado produto ou ainda prestar um serviço. Custos fixos são os gastos que permanecem constantes, independente de aumentos ou diminuições na quantidade produzida e vendida. Os custos fixos fazem parte de estrutura do negócio. Um exemplo são contas de água, aluguel, salários e material de limpeza. O custo variável é o oposto do custo fixo. Estes se alteram quando o volume de produção aumenta ou diminui. Bons exemplos para esse grupo são os custos em mão de obra e matéria-prima. Por exemplo, em uma indústria de móveis, são produzidas por mês 250 cadeiras. Para a produção, é contratada mão de obra temporária, que varia de acordo com a empreitada. O pagamento é feito também por trabalho. Como essas produções exigem maior gasto de energia, quando a produção aumenta, a conta de energia sobe 40%. Este percentual é um exemplo de custo variável. O custo direto é aquele determinado necessariamente pela produção, como a compra de matéria-prima. Trata-se de um valor fácil de determinar, sem a necessidade de muitos cálculos. Por exemplo, são custos diretos da matéria-prima e gastos com mão de obra direta. Se você tem uma fábrica de sapato que produz 300 pares de sapatos por mês, sabe exatamente quais os custos trabalhistas de cada um dos operários que trabalham durante o mês para garantir essa produção. Com esses valores na ponta do lápis, consegue estabelecer quanto custou a mão de obra necessária para a produção de cada par de sapato. Basta somar todos os gastos de mão de obra e dividir pela quantidade de itens produzidos em período específico. Os custos indiretos são aqueles que não possuem ligação direta com o produto. A principal característica deles é a impossibilidade da mensuração, ou seja, não existe uma forma de medir exatos as quantidades de insumos utilizados pelos produtos que consumir. Exemplo: depreciação das máquinas e ferramentas industriais, energia elétrica consumida pelas fábricas, mão de obra indireta, demais funcionários da fábrica, materiais indiretos como lubrificantes, lixas e colas, demais custos fabris. Os custos indiretos podem se classificar em fixos e variáveis, de acordo com a sua prioridade. Os fixos possuem uma frequência definida, enquanto as variáveis dependem de outros fatores que serem estabelecidos. Um custo em a mesma proximidade do valor é previsível e ele se chama de custo fixo. Por outro lado, quando o custo ele oscila devido a fatores externos, estamos falando do custo variável. Os custos indiretos variáveis podem depender de diversos fatores, como o preço da eletricidade em uma determinada estação, desvalorização da moeda de compra ou importar equipamentos, entre outros.